Mas agora, Pai, é a hora do maná que vem de Ti, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida da nossa pastora, ó Pai. Meu Pai, que venha de encontro às nossas necessidades. Não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos, ó Pai, nesta noite. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Yolanda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Vou com saudade. Quanto tempo, né? Oh, Jesus, Jesus é bom, né? Que noite maravilhosa. Aleluia, estou bastante feliz. Aleluia. O coração está aqui saltitando. Parece até que é a primeira vez que a gente vai ministrar. Isso é bom. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para estar abrindo a Bíblia juntamente comigo. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Lucas, eu fiz algumas anotações, aleluia, para poder estar compartilhando com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu espero você achar, para que você possa acompanhar a leitura. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24, amém? Amém. 24, de 1 a 6, que nos diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. Estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E a igreja pode se sentar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Parece até que nós combinamos, né? Aleluia. Maria, porque choras, aleluia, porque buscas entre os mortos aquele que vive. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, ele tinha uma promessa de que ele sim iria morrer, que ele sim iria padecer, mas que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas por um momento acontece um esquecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque se elas tivessem tomado posse, aleluia, ao ver a pedra removida, elas iam entender, ele ressuscitou. Aleluia! Mas a palavra diz que elas ficaram tristes. Elas ficaram com medo quando elas chegaram ali, aleluia, encontraram a pedra removida no consciente delas. Alguém roubou o corpo do mestre? Aleluia! Alguém levou, cadê ele? E olha só, elas trouxeram especiarias para banhar o corpo de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante que nós vamos ver em outras passagens é que quando o Senhor Jesus ele ressuscita, aleluia, ele deixa o lenço dobrado. Coisa linda, né, pastor? Ele deixa o lenço dobrado, porque era um costume entre seus senhores e seus amos, né, os seus servos, quando o mestre, quando o Senhor, ele levantava da mesa, aleluia, se ele pegasse o lenço e deixasse assim na mesa,
servo, eu acabei, pode tirar a mesa. Mas quando ele dobrava, ele dizia assim, eu não acabei, eu vou voltar. Aleluia! E o lenço estava dobrado. Como sinal, aleluia, como uma mensagem, eu vou voltar. Louvado seja Deus. E quando elas chegam naquele lugar, a pedra está removida. Aleluia. E no consciente dela, alguém levaram meu mestre, alguém levou meu mestre daqui, cadê meu mestre? Ficaram tristes, mas ele não tinha falado. E às vezes acontece isso com a gente, né? O Senhor ele faz promessa nas nossas vidas e por um momento a gente esquece. Aleluia. Se ele falou, ele vai fazer. Do jeito que ele falou, vai acontecer. Aconteça o que for, do jeito que ele falou, diz a palavra, assim será. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele disse que iria ressuscitar, pode ter certeza que ele iria ressuscitar. Aleluia. E elas chegam ali, elas encontram a pedra removida, aleluia. E diz a palavra que elas ficam tristes ao ver a pedra do sepulcro removida. E elas olham e elas não acham o corpo de Jesus, aleluia. E diz a palavra que elas ficaram perplexas a respeito do que estava acontecendo. E aí surge um anjo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo para elas o seguinte: porque buscais o vivente entre os mortos? Porque busca aquele que vive, aleluia, nos sepulcros, aleluia. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E como tema dessa mensagem, o Senhor colocou no meu coração, ele não está aqui, ele vive noite de ressurreição. Aleluia, ele não está aqui, mas ele vive. Aleluia, ele não está aqui, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que tem um dia específico, né, para se comemorar a Páscoa. Mas a nossa Páscoa é todos os dias. Todos os dias a gente celebra a ressurreição de Cristo. Porque é por causa dele que nós estamos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que uma das mais impactantes mensagens da Bíblia Sagrada, uma das mais impactantes mensagens não é seja curado. Uma das mais impactantes mensagens dentro da Bíblia Sagrada não é veja. Uma das mais impactantes mensagens da Bíblia Sagrada não é levanta e anda. Mas uma das mais impactantes mensagens é ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas ele vive. Aleluia. E hoje, nós, como servos do Senhor, nós vivemos a profunda verdade dessa mensagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxeram à humanidade mensagens tremendas. Porque a Páscoa, ela não fala só de ressurreição. A Páscoa, ela fala da vida, ela fala da morte e ela fala da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que a vida e a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe, aleluia, favores incomparáveis. Porque tudo que ele trouxe para as nossas vidas, através do seu viver, através da sua morte, através da ressurreição, são favores. Não merecemos, é pela graça. É pela graça que a gente está de pé. É pela graça, aleluia, que nós estamos vivendo. É pela graça que nós estamos aqui nesta noite. É pela graça, favor imerecido, aleluia. É só porque ele viveu, morreu e ressuscitou. Não é por mim, não é por meus méritos, mas é por ele. Não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Aleluia, é só pela misericórdia, porque ele olhou para nós com o olhar
a especiaria que ela levou, não, é sobre a ressurreição. Aleluia. E nós vemos que através da ressurreição, aleluia, nós recebemos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos em Atos 16, 30 e 31, nós vamos ver ali o fato que aconteceu com Paulo e Silas. Nós vamos ver que o carcereiro, quando ele descobre, né, o que aconteceu, eles estavam soltos, eles entram em desespero e eles queriam se matar, e Paulo traz eles para fora, aleluia. E Paulo, né, eles perguntam o que é que nós fazemos para que nós sejamos salvos, e aí Paulo dá aquela resposta para ele: irmãos, é pela graça, é pela fé. É pela fé que a salvação vem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí a gente já pode abrir um parênteses e trazer para nós a responsabilidade que nós temos de buscar a salvação para nós, para a nossa casa. Por conta de nós, a nossa casa ela pode ser salva. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Noé, ele era um homem justo. Noé. Mas por conta da justiça de Noé, a casa dele foi salva. E isso é pela graça. É por conta da misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque nós merecemos. É favor imerecido. Aleluia. Por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, por mais que eu me doe, aleluia, louvado seja Deus, isso não tem como pagar, aleluia, o que Ele tem feito, o que Ele tem nos dado, o favor que Ele tem feito valer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós se o Senhor não olhasse para nós com um olhar de misericórdia. Ai de nós se o Senhor não nos amasse com amor incomparável. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, um amor incomparável. Não se compara amor humano de ninguém, nem de pai, nem de esposa. E olha que mãe e pai amam o filho. Olha que o esposo ama a esposa e a esposa ama o esposo. Mas o amor de Jesus não pode se comparar a esse amor. É um amor único. E Ele nos amou. Ele nos amou. Nessa noite foi falado sobre julgamento. O único que poderia nos julgar nos amou. Ele nos amou. Aleluia! E é por isso que eu amo. Por que eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele me amou primeiro. E a ressurreição do Senhor, Ele nos dá essa certeza da salvação. A ressurreição do Senhor plantou em nós a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver que eles estão vivendo um período igual ao nosso. Um período onde tudo é contrário à ressurreição. Um período onde as mensagens que são apresentadas é totalmente contrária, aleluia, à ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É um tempo onde falsos profetas estão se levantando e sendo levantados. Louvado seja Deus. E aí vem Paulo pregando e diz o seguinte: Deus, Ele não nos predestinou para a ira. O Senhor não nos fez para a ira. Aleluia. Mas para a aquisição da salvação. O Senhor nos fez para a salvação. O interessante é que quando isso é dito, isso não é dito só para a igreja. O Senhor não fez o mundo para ir para o inferno. Aleluia. Por mais errado, aleluia, que o homem possa estar, o Senhor, Ele não te fez para a perdição. O Senhor não te fez, aleluia, para padecer no inferno. O Senhor te fez para a salvação. Aleluia.
nome do Senhor. Mas há também uma responsabilidade entre homens, porque tem coisas que o Senhor não vai fazer. Tem coisas que só dependem de mim e de você. Aleluia. E nós estamos aqui nesta noite, não é porque nós queremos agradar a alguém. Nós não estamos aqui porque nós queremos estar para ocupar um banco, não. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque nós decidimos dedicar a Ele todo o nosso viver. E é isso que o Senhor espera de você que está aí fora. Aleluia. Que você também desperte enquanto há tempo. E decida, aleluia, entregar a tua vida para Ele ser participante da promessa da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós celebramos a Páscoa, a nossa mente, aleluia, muitas vezes é levada até lá no Egito, né? Onde houve ali aquela celebração, aleluia, de cordeiro, ervas amargas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos descobrir que a ressurreição de Cristo também, aleluia, nos traz perdão. Por conta da vida de Cristo, por conta da morte de Cristo, por conta da ressurreição de Cristo, nós recebemos o perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu separei aqui João, primeira epístola de João, capítulo de número 8. Porque infelizmente muitas pessoas se esquecem desse mistério que todos somos pecadores. Ah, mas como assim? Se nós aceitamos a Cristo, nós somos pecadores. Nós somos pecadores arrependidos, mas nós ainda somos pecadores. Se nós formos olhar à luz da Bíblia, aleluia, o que nunca se converte, a nossa alma, ela se converte, mas a carne, ela nunca se converte. A carne é algo que ela nunca vai se converter. Se a carne se convertesse, irmãos, aleluia, a Bíblia não diria que o pó volta ao pó. Se a carne se convertesse, Paulo não diria que se o Senhor voltar para arrebatarmos, os nossos corpos serão transformados. Então a carne, ela não se converte. E essa luta a gente precisa travar todos os dias, fazendo valer a ressurreição de Cristo. Fazendo valer, aleluia, o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Se dissermos que não temos pecado, fazemos isso de modo mentiroso. Olha só, já está mentindo aquele que diz que não tem pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não há verdade em nós. Quem é o pai da mentira? Exatamente. Se não há verdade em nós, nós estamos nos colocando, né, como na posição de filhos do diabo. Aleluia. Se confessarmos, olha que coisa linda, os nossos pecados, porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor viveu, me garantiu perdão e pronto, acabou. Há um passo a ser dado. Há um passo a ser dado, confissão de pecados. E Deus, Ele é tão misericordioso, aleluia. E para nós que já estivemos lá do outro lado, sabemos que quando nós tínhamos que confessar os nossos pecados, nós fazíamos isso de homem para homem. A gente chegava diante do sacerdote e confessava para ele os nossos pecados. Estão entendendo? Aleluia. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, aleluia, que nos convida a entrar direto no santuário e falar com Ele. Falar com Ele. Ele é o dono do perdão. Ele é o dono, aleluia, da misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, e o interessante aqui, aleluia, que Ele não enumera pecado. Se confessarmos o nosso pecado, aquele que morreu, aquele que viveu, morreu e ressuscitou, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Eu receber em mim, eu aceitar, eu viver a ressurreição é isso. É entender, aleluia, que Ele tem perdão para os meus pecados. Eu não preciso fingir que nada aconteceu. Ele tem perdão para os meus pecados. Aleluia. Eu não preciso, aleluia, encobrir. Ele tem perdão para os meus pecados. Eu não preciso, aleluia, fingir que nada aconteceu. Ele tem perdão para os meus pecados. Aleluia. Ah, mas eu pequei. Ele tem perdão para os nossos pecados. Ele está disposto a nos ouvir. Mas nós precisamos ser corajosos. Aleluia. A ponto de declarar: Senhor, eu sei que o Senhor morreu e ressuscitou. E eu sei que em Ti os meus pecados podem ser perdoados. E tomar posse do perdão. Aleluia. Porque às vezes temos essa dificuldade. Tomar posse do perdão. E damos legalidade ao diabo. Você fez isso, você andou, mas o Senhor já te perdoou. Aleluia. Pode mandar ele bater e retirar em nome de Jesus. O Senhor já me perdoou. Hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O Senhor me perdoou. Aleluia. Irmãos, coisa maravilhosa é poder, aleluia, desfrutar do perdão. Quando a gente desfruta do perdão, missionária Ana Grace, a gente tem testemunho para contar. Aleluia. Quando a gente toma posse do perdão, aleluia, as lembranças não nos escravizam mais. A gente só traz as lembranças, aleluia, à tona para poder mostrar o que o Senhor fez através do seu perdão nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela nos trouxe a segurança, irmãos, do presente mais especial, daquilo que nós mais ansiamos, a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna. Aleluia. Quando nós lemos João 2,25, primeira epístola de João 2,25, ele diz o seguinte: esta é a promessa que ele nos fez. Casa. Olha o que está escrito aí. Primeira epístola de João 2,25. Diante de tantas promessas, né, que o mundo faz, e às vezes muitos sacerdotes, foi falado sobre isso nessa manhã na escola dominical. Aleluia. E esta é a promessa que ele nos fez. Casa nova, bom trabalho, comer do bom e do melhor. Aleluia. Nos vestir bem, ter tudo todos os dias. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna. E quantos têm aberto mão da vida eterna por presentinhos? Aleluia. Por presentes passageiros. Aleluia. E quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós percebemos, aleluia, que o Senhor, através da sua ressurreição, Ele nos dá autoridade para que nós venhamos rejeitar qualquer presente, aleluia, que venha querer tomar lugar da salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos velar pela nossa salvação. Aleluia. Que nós venhamos velar, irmãos, pela nossa salvação, a salvação da nossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos permitir aconteça o que acontecer, que as nossas vidas no presente se abalem com as incertezas do futuro.
Aleluia. Não podemos permitir, aleluia, que o que acontece nas nossas vidas no presente abale a certeza que nós temos no futuro. Porque por mais difícil que esteja agora, irmãos, nós temos uma certeza lá no futuro. E essa certeza é a certeza da nossa salvação. É a certeza que Ele morreu. Aleluia. Mas Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E em breve Ele vai voltar. E em breve Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João em Apocalipse, ele nos dá, através da palavra, aleluia, essa mensagem. Quando ele diz o seguinte em Apocalipse 21. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará. Aleluia. E eles serão o seu povo. Olha que coisa linda, irmãos. E o mesmo Deus estará com eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A gente fala em futuro, mas está na porta já. Aleluia. Porque Ele está na porta. A palavra do Senhor nos diz que Ele está só aguardando o Pai dizer: olha, está na hora. Está só esperando a ordem do Pai. Está na hora. Irmãos, olha que coisa. Olha, irmãos, isso é muito sério. E se essa ordem for dada hoje, está na hora, vai lá. Vai ser um abrir e piscar de olhos. Isso nos leva para uma responsabilidade, né? Está na hora, vai lá buscar o meu povo. Aleluia. Porque Ele vai voltar, irmãos, mas muitos não estão acreditando na ressurreição. Muitos não estão acreditando na ressurreição. Muitos estão dando crédito a coelho, a chocolate, mas não estão dando crédito à ressurreição. E Ele vai voltar. E Ele está voltando, aleluia. No Evangelho de Atos, quando o Senhor, aleluia, fala com os discípulos ali, o Senhor ele sobe, e os discípulos ficam olhando para o céu. E a palavra que é dita é o seguinte: porque estás olhando para os céus? Aquele que vocês viram subir, esse mesmo vai descer com voz de arcanjo. Esse mesmo vai descer. Esse mesmo vai descer. E isso nos chama para a responsabilidade, irmãos, porque o tempo é agora. Pode não dar mais tempo. Vou esperar chegar amanhã. Pode ser tarde demais. Ele já está voltando. Ele vai voltar. Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. E como estamos esperando? Estamos falando aqui a respeito de ressurreição. Mas nós estamos vivendo essa ressurreição? Nós estamos vivendo de modo a mostrar que servimos a um Cristo ressurreto? Ou as nossas atitudes têm mostrado que estamos servindo a um Cristo que ainda está pregado na cruz do madeiro? Isso é muito sério. Porque falar é bom, mas o mistério é viver. O mistério é mostrar, irmãos, que Cristo vive em nós. Ele vive em nós. Ele está vivo. Aleluia. E por conta disso, o velho homem já morreu. Aleluia.
E as nossas atitudes precisam demonstrar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco pode não dar mais tempo. Ah, mas nós estamos dentro da igreja, a palavra é lá para fora, quanto para dentro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque estarmos dentro não significa que estamos com. Aleluia. Estarmos na presença não significa, aleluia, que temos a presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco vai ser feita a última oração. E nós vamos sair daqui para as nossas casas. Será que nós vamos sair da presença ou a presença vai conosco? Hã? A presença tem que ir conosco, irmãos. Porque a qualquer momento ele vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Aleluia. E pode ter certeza de uma coisa: o Espírito do Senhor que está em nós. Não estou falando do Espírito do homem. Estou falando do Espírito de Deus que está em nós. Irmãos, ele não vê a hora de voltar de novo para o Pai. Ele não vê a hora de voltar de novo, aleluia, para a sua morada. Aleluia. Aleluia. Ele não vê a hora, irmãos. Ele não vê a hora, irmãos. Ele não vê a hora de voltar de novo para o Pai. Ele não vê a hora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que se o Espírito fosse fazer uma oração, ele diria: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque aqui não dá mais, irmãos. Esse mundo não tem mais nada que preste. Esse mundo não tem nada para nós. Aleluia. E o mais interessante, nós somos, né, tem gente que até ri assim quando tu fala essa palavra, ETs. Nós somos extraterrestres. Estamos na terra, mas somos do céu. Estamos na terra, mas nós somos do céu. Aleluia! Extraterrestre quer dizer que não é dessa terra, irmãos. Olha isso. E em breve ele vai nos buscar, ele vai nos chamar. E a palavra diz que 2 estarão dormindo. Um vai, outro fica. Aleluia. Aleluia. Entende que, não é, que o importante não é o estar junto. Aleluia. Entende que o importante não é a reunião. Aleluia. Porque nem sempre onde tem reunião há comunhão. Aleluia. 2 estarão no campo, vai que fica. Aleluia. E a gente não vai poder pegar na mão, né? Eu falo muito isso com o meu bem em casa. Eu não vou poder pegar na tua mão e dizer: vem meu bem comigo. Tu vai prestar conta de ti. Aleluia. Tu vai prestar. Dói, mas tem mensagem que dói, mas a gente precisa pregar. Para filhos, para marido. A palavra do Senhor diz que a responsabilidade ela é pessoal. E naquele grande dia ninguém vai poder dizer: eu não ouvi. Eu não sabia. Por que nestes dias o Senhor tem trago tanta mensagem a respeito da volta de Cristo? Porque Ele tem pressa. Ele tem pressa que esse reino seja implantado dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vive, amém, igreja? Cristo ressuscitou, amém, igreja? Ele não está mais aqui, mas Ele vive. Porque busca entre os mortos aquele que vive. Ele está vivo, amém? Feliz Páscoa para nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui nos despedindo de quem está online. Que o Senhor abençoe sua vida, aleluia. Que você faça valer na sua vida o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo.
Que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.